Olá, meus amados e amadas que estão aqui para ver o signo de Capricórnio. Leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente. Uma leitura coletiva não irá ressoar com todos, pegue somente aquilo que ressoa com vocês. Atemporal. Pode estar acontecendo, ter acontecido ou vir acontecer. Meus amados e amadas, vamos lá. Vamos ver para você que tem uma conexão de chama gêmea, que estão separados do alecrim dourado, e como que está essa energia? O que o povo cigano e Mãe Oxum traz para vocês sobre essa conexão de alma? Se você tem alma gêmea, adapte a situação de vocês. Vamos dar uma olhada como que está a energia para essa semana, trazendo o povo cigano à mesa. A foice. Tá muito dando... A carta 10, ela fala das transformações, mas também ela me conota a roda da fortuna. Está acima, está abaixo, uma transformação. Você passando por um período divino feminino, de reiniciar a sua vida, de fazer as transformações necessárias. Ah, Iris, quem é a divina feminina? Independente de gênero, é a polaridade feminina. A pessoa que despertou primeiro para o amor de alma chama gêmea e que é a parte espiritualizada da relação. Aqui a cruz, vocês estão passando por realinhamentos energéticos, fazendo uma transformação em questões kármicas, que são ação e reação nossa, né? Vamos se prender a essa vida. 36 dá 9, que mostra claramente que neste ano 9, vocês estão passando por algumas transformações e cortes de energias kármicas desta ou de outras vidas, principalmente se tiver triângulo amoroso, que fala claramente o 6 de paus é da sua vitória. Tem uma vitória aqui publicamente sobre a sua dinâmica, meu amado e amada, de pessoas até que duvidavam de vocês, né? Do amor que existe entre o divino feminino e o divino masculino. Independente dessa pessoa estar em outro relacionamento, independente dessa pessoa ter fugido de vocês, porque o divino masculino, independente da polaridade, é a pessoa que é mais conectada, né? Independente do gênero, a polaridade masculina, que é mais conectada ao 3D, ou seja, tem mais ilusões, não é tão conectado ou conectada com a espiritualidade, assim como vocês têm questões da criança interior para ser trabalhada. É uma pessoa que vive do momento atual, e não que isso seja errado, porque ficar preso ao passado leva a melancolia, e viver do futuro leva a uma ansiedade. De certa forma, o divino masculino está te ensinando, meu amado e amada, dentro das parcerias amorosas, independente dessa pessoa estar numa ilusão, porque o 8 de espada fala muito disso, de criar certas ilusões, essa pessoa está te ensinando a viver o presente, e não do passado e nem do futuro. Porque a maioria dos nossos problemas dentro da criança interior são as nossas criações feitas na nossa infância. Lógico, teve certas situações que só você sabe o que você passou. Então, não é que eu estou falando, isso é uma ilusão. Mas isso é ficar preso ao passado, é uma ilusão sem fim, que só vai te gerar dor e sofrimento. E não vai mudar a situação. Então você precisa encontrar a solução trabalhando dentro de ti, porque as respostas vêm para essa libertação. E o divino masculino, o portal 88 aqui, gente, vai enxergar alguma situação que até então é desconhecida por você, das suas próprias inconsciências. Vamos ver o que mais. Vamos lá, povo cigano, por favor, traga mesmo uma resposta. 10 de copas, o cão, fidelidade, cumplicidade. Neste ano 9, tá? Porque a carta do cão é 18, que dá 9. Então, nesse ano 9, que é o ano de adquirirmos a nossa sabedoria, a nossa consciência plena de quem somos, essa conexão de alma torna-se mais forte, principalmente chama gêmeas. O deck de Oxum
Vamos usar, por favor, Mamãe Oxum, o que meus amados precisam saber. Então, mantenha-se firme. A carta de Xangô aqui. Posicione, tenha firmeza. Vocês podem estar distantes geograficamente. A comunicação entre vocês vocês podem estar bloqueados, afastados. Mas isso, com essa carta do caixão, fala que esse afastamento para alguém está no fim. A carta 8, que fala das transformações, com a carta 9 de ouros, portal 888. O 9 de ouros fala de colheita. Então, tá sendo virada uma chave. Uma chave dentro das questões amorosas entre vocês. Entre a parceria, entre a cumplicidade, entre o distanciamento entre vocês e o divino masculino aparece nessa carta assim, encontrando o seu amor. 8, 9, 10. E dando um start até vocês, divinos femininos. E entenda, depois que essa pessoa transmutar os seus bloqueios internos e reacender novamente, não vou nem dizer que é o fogo da paixão, vou dizer reacender o amor que nutre por vocês, que nunca se perdeu, mas essa pessoa nunca aceitou. Para alguém é essa a resposta, aonde os pássaros mostram a cumplicidade e a alegria de reativar este amor. Movimento, só precisa ter paciência, um 7 de ouros. Vamos ver o que mais. Lógico, vão trazer energia da divina feminina. Espera que eu vou pegar o deck da Santa Sara. Já estava tão empolgada que eu fazia outra leitura. Por favor. Energia da divina feminina, como que está? Ó, vocês estão em busca do seu tesouro. Seu tesouro não é o ter, é o ser. O ter é consequência. 3, 9, 10, 11. O 11 dá 2. O divino masculino pode ser o divino masculino ou uma outra pessoa aqui no seu caminho que vem fazendo as transformações necessárias. E o rio, o riacho, fala, deixa as coisas fluírem naturalmente. O divino masculino precisa se resolver, se completar e reacender o amor por vocês. Divino masculino, como que está a energia dele ou dela? A cigana. A cigana, para mim, é a divina feminina, tá? Se fosse a carta da mulher, ela é a contraparte. Então, a divina feminina, vocês não saem da mente do divino masculino. Só que, olha aqui que interessante, a cigana eu tinha falado da carta da mulher. Então, o divino masculino está entre essas duas energias. Entre vocês e a contraparte. Só que a contraparte, essa pessoa, o divino masculino está analisando quem realmente traz a verdade da alma, buscando uma clareza. Então, o divino masculino que passa por um processo de dúvidas entre você e a outra pessoa, se existir, claro, tá analisando. É isso que eles estão falando. Existe uma análise do divino masculino entre os sentimentos ocultos dentro dele ou dela, que vai trazer uma clareza. Independente dessa pessoa falar para vocês essa semana, que pode ser para alguns essa semana, para outros pode ser até o fim do ano. Contraparte, a carta que bloqueia aqui é a carta do cavaleiro. O cavaleiro sempre fala de novas oportunidades, novas pessoas, um novo início. O que mais? A lua, uma ilusão que essa pessoa tem. Ou de repente essa pessoa deixe o divino masculino por uma outra pessoa. Um rei ou uma rainha de copas, peixe, câncer, escorpião. Aqui tem uma situação que o divino masculino precisa passar. Vamos ver aqui no deck, por favor, universo, divino masculino e divina contraparte, a casa.
Temos aqui uma estrutura, Temos uma nova pessoa, porque aqui eu sinto que seja uma outra energia, porque o homem olha para casa e os pássaros que falam nos movimentos. Então existe um movimento e no fundo do deck o caixão. Até onde essa relação está me levando a uma satisfação pessoal? Veio muito forte isso. Até onde está me levando a uma satisfação pessoal? Interessante. Vamos ver. 4 cartas, por favor, clarifique a casa. Existe uma comunicação aqui. Uma carta de Cupido, entendeu? Então, existe uma comunicação acontecendo aí. O julgamento, ação e reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, de certa forma, o que bloqueia, de repente, o divino masculino a se movimentar, com a carta da maga ou mago, literalmente magias. E um 9 de espada. Existe entre eles um sofrimento. Ou seja, pode ser que se alguém aqui usou de artefatos, pode vir a se arrepender porque tem cobrança aqui. E aí aparece uma outra pessoa e essa pessoa não consegue, sabe, desvincular. E é a pessoa intermediária que vai ter uma conversa aí com o destino. Vamos ver o divino masculino e divina feminina. Olha aqui a magia. Magia afastado vocês. E a divina é a lua. E o divino masculino deu as costas para a divina feminina, mesmo tendo sentimentos. Mesmo tendo sentimentos, o divino masculino deu as costas para vocês. Porque essa pessoa estava ou está numa fase de transição, precisando desbloquear algumas questões internas. E o que bloqueia? A pessoa não é tão madura ou madura, tá, meus amados? Sei, vocês sabem disso. A pessoa não é tão madura e madura e o divino masculino precisa trabalhar algumas questões da sua criança interior ou algumas situações com filhos que tenha sido um motivo de separação entre vocês. O urso clarifica a lua. Teve magia aqui impedindo. O urso também ele traz a carta do diabo. O 10 de paus diz que isso está no fim. Porque o divino masculino, ele ou ela está na energia da casa, que é uma pessoa que precisa reestruturar a sua morada interna, tá? É muito mais interno do que externamente, mas quando essa pessoa muda internamente, o externo à sua volta muda. Vamos clarificar a torre. A solução vai vir da espiritualidade aqui, tá? A espiritualidade, através de muito trabalho do mentor espiritual do divino masculino, vai ser viradas algumas chaves para que essa pessoa enxergue a sua vida, as suas questões internas e externas. Então, deixe fluir naturalmente as situações. Portal 3333. A criança interior do divino masculino vai ser despertada, vai ser curada. Questões da infância, adolescência ou do passado dele ou dela virá à tona, mas como libertação, tá? Esse sol trará uma libertação. Questões de filhos, tá? Vamos ver agora o deck. O que mais podemos saber? Por favor, universo. Um rei de paus. A energia de Áries, Leão e Sagitário sempre aparece para os alecrins dourados ou não. O rei de paus, olha que interessante, lá em cima apareceu a cigana e a mulher. O divino masculino aparece como rei de paus, com 2 lavandas na mão, como se a pessoa estivesse analisando essas 2 pessoas, vocês e a contraparte, tá? O que mais? Vocês são espiritualmente guiados pela espiritualidade, independente de credo.
Então, a divina feminina, esperando o divino masculino, se conectando cada vez mais com a sua essência. E aqui o que cruza o imperador é como se a divina feminina, olha que interessante, porque o imperador pode ser o rei de paus. Então, como a divina feminina dá as costas para o divino masculino, porque atualmente ele ou ela não tem autonomia da sua vida. E é como se essa pessoa precisa ter o divino, segura o mundo nas mãos, né? Mas é claramente que o divino precisa assumir o seu poder de volta. Isso faz parte da lei kármica, do destino, sabe? Esse divino masculino precisa vir inteiro, inteira para vocês. Pode haver uma comunicação? Pode, porque o valete é uma comunicação, um sinal do universo, ou uma nova pessoa no seu destino, divina feminina. Não espere esperando, espere viver, é o nosso lema. Hoje, a lua abaixo do divino masculino, ou seja, coisas em ocultos virão à tona, porque a lua está muito próxima da sacerdotisa. Então, coisas ocultas serão reveladas, que provavelmente essa ocultação de energias que afastou vocês, além da teimosia, né? Porque o divino masculino no lado sombra é teimoso, teimosa. Enquanto isso, a divina feminina descansa, descansa, sabe? Descansa, entrega-se a Deus, a confiar nos planos divinos, aonde 9 de copas mostra que o divino masculino tem que te ofertar uma copa, tem que te ofertar 9 copas, porque vocês fizeram isso por eles no passado. E os 5 de ouros, enquanto isso, enquanto vocês davam o mundo por eles, eles te ofertavam migalhas. Então essa pessoa tem que entender claramente que é uma situação que eu preciso saber consciente o que eu quero. Aonde o 9 de paus fala que o divino masculino está a um passo de tomar uma decisão. E aqui a energia da rainha de ouros. Quem fez a magia? A pessoa com que o divino masculino está num relacionamento sério. Pode ser Touro, Virgem, Capricórnio. Perdão. Então, essa pessoa faz mesmo, não tá nem aí. E olha o diabo. Coisas ocultas atrapalharam vocês. Sim, aqui no caso, atrapalharam muito a dinâmica de vocês. Rei de copas. Gente, o imperador, ele tem todos os arquétipos aqui. Essa pessoa precisa ser inteira. Ou seja, pode ter os 4 elementos dentro de si, né? Então, é como se... E olha que interessante, o rei de copas aparece com 2 copas na mão, não é uma nessa carta, nesse deck. Ou seja, eu vou ofertar a pessoa que realmente o meu coração chamar. Existe aqui uma celebração no destino de vocês. Mas a celebração, ela fala muito, o 3 de copas fala muito de ressurgimento de alguém do passado, seu alecrim dourado, sua alecrim dourada, mas também fala de novas pessoas. E o lindo aqui que mostra que vocês são uma parceria. Esse 4 de paus, ele é um 2 de copas. Literalmente, aqui é uma união de almas no seu caminho. Mas, olha que interessante. Cavaleiro de Ouros fala que há muitos anos vocês esperam por ele ou por ela. E essa magia pode ter vindo de alguém de água, peixe, câncer, escorpião. Alguém que está com o divino masculino. Mas é como se a divina feminina tivesse no arquétipo também da rainha de copas, esperando pelo amado e amada, mas buscando ofertar o seu amor primeiramente a si mesmo. E aí o valete de ouros, o que acontece? O divino masculino, para quem busca vir o contato do amado e amada, essa pessoa vai saber o que quer, tá? Não vai estar em cima do muro, não. Só que aqui o valete de ouros também fala de uma nova pessoa, que confirma com o 3 de copas.
E olha que interessante. Ai, gente, tá lindo esse deck. Os, o seguir em frente. O divino masculino deixa as copas do passado e segue em frente à sua lua. A lua é a divina feminina, que são as emoções. Ao mesmo tempo, a parte emocional da história. Então, mostra que o divino masculino vai em busca de vocês, não é vocês. E os enamorados. Gente, olha que lindo, gente, que lindo. Os enamorados, que para mim aqui não faz de dúvida, porque não tem uma terceira pessoa entre vocês. Mesmo que tenha no destino vocês o divino masculino como a contraparte, vocês com uma outra pessoa, é como se vocês decidem ficar juntos, mas mostra que quando o divino masculino procurar o retorno, vocês possam estar sim com alguém. Mas o amor vai vencer aqui. Mas de copas, o amor verdadeiro. 5 de espada e 3 de espada. O divino masculino pode se sentir meio traído por vocês, tá? Mas essa pessoa vai ter que rever ou repensar a sua... sabe, a forma que agiu com vocês. Porque ele ou ela deixou vocês livres. Então, se deixou vocês livres e foi viver outras situações, essa pessoa tem que entender que vocês só seguiram o fluxo da vida. O mundo 10 de espada. Ou essa pessoa tem que entender que tem que finalizar o ciclo para iniciar. Ó, o 5 de copas. Só que essa pessoa não vai ter um arrependimento gritante, não. É como se essa pessoa falasse para vocês que tinha que ser assim. Ela desse jeito que tinha que ser. Temos um magioso aqui na sua mão. A oportunidade de ser feliz, divino feminino. Cavaleiro de copas. Tem alguns bloqueios para que chegue uma nova pessoa. Porque o 7 de copas fala de escolhas. Por causa das magias. Se essa pessoa é magiada, isso respinga em vocês. O As de espada, que é o As da espada de São Miguel, da verdade. O que cruza ainda não é o momento do retorno total, tá? Porque o divino masculino ainda precisa assumir o seu poder. E aqui, a rainha de paus, a bruxa da história, Áries, Leão e Sagitário muito forte, que fala claramente com 3 de ouros e o rei de espada, Aquário, Gêmeos e Libra. Pode ser que quando o divino masculino ache que chegou o momento de retornar com vocês, vocês estejam com uma paquera nova. E aí tem o embaraço e dificuldade de ambos os lados, né? Mas talvez é isso que o universo queira que o divino masculino aprenda. Interessante. Ó, abra sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja diferente do tipo de pessoa que vocês esperam conhecer. Pode ser que seja uma alma gêmea que venha aí para vocês. Você merece o amor. É digno ou digna de ser amada. E no fundo do deck eu embaralhei. Aqui está o amor da sua vida. Uau, meus amados. Vamos ver que Pombagira tem para vocês de recado final. Por favor, uma carta. O amor que queima. O amor é livre como um pássaro, sem amarras, sem limitações. Ame com intensidade, com todo o seu coração. Mas lembre-se que o verdadeiro amor não exige que você perca de si mesmo. É isso que o divino masculino vai aprender, assim como vocês, meus amados e amadas. É isso. Peço que curtam, compartilhem, inscrevam no canal. Deixe seus comentários. A minha agenda de abril está aberta. Gratidão.